Fala galera, e quem será que vai ter seu destino fatal? Quem será que vai morrer nesse final de Fear the Walking Dead, nosso primeiro spin-off do universo The Walking Dead? E galera, a gente vai teorizar simplesmente um ano depois que nós estávamos nesse mesmo momento teorizando quem iria ser a grande morte do final da série principal, do final de The Walking Dead. Passa um ano, a gente está falando sobre a mesma teoria agora relacionada a Fear the Walking Dead. Antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque não custa nada dar o like, ajuda demais aqui, se não tem noção do quanto que ajuda aqui o canal da Take. E outra coisa muito importante, descrição do vídeo aqui, ó, tá também aqui, ó. Cara, simplesmente o link do Instagram do Jovem Geek. O Jovem Geek tá sempre com a gente nos debates, tá sempre aqui nas críticas também. Cara, é um grande fã do universo The Walking Dead e ele conseguiu fazer entrevista com a Antonella Rose, que é a atriz que está interpretando a Tracy. Então, assim, ó, entra lá no Instagram do Jovem Geek. Primeiro, assim, ó, cara, fã do nosso universo tem que ajudar outros fãs do nosso universo. Ou seja, entra lá, já segue o Jovem Geek e já acompanha como que foi a entrevista com a Antonella Rose, o que ela falou, o que ela pôde falar também sobre esse final e tudo mais. Tá muito massa a entrevista. Confere lá também o que falou Antonella Rose, a nossa Tracy de Fear the Walking Dead. Galera, eu coloquei na thumb aqui 4 personagens que são, querendo ou não, o quarteto principal, né, que a gente tem nesse momento. Esse quarteto principal eu tô trazendo, né, já que Fear the Walking Dead trouxe as origens de Fear the Walking Dead, a primeira e terceira temporada, de volta para esse encerramento de 8B, tô trazendo esse quarteto também colocado, né, para deixar isso como uma breve homenagem pro nosso showrunner e tudo mais, assim. Pô, cara, eu considero muito que Fear the Walking Dead, ele precisa, para começar, tá? Ele precisa encerrar a sua história de uma maneira que não se preocupe em colocar personagens para o futuro do universo The Walking Dead. Isso a gente vai conversar muito, inclusive na segunda-feira, que eu vou fazer um vídeo específico sobre, cara, uma celebração de encerramento de um ano da série principal, tudo mais, tudo que aconteceu, tudo mais. E o quanto que a gente estava teorizando naquele momento lá, né? Quem seria a grande morte? A gente já sabia que os personagens principais ali não teriam perigo por causa dos spin-offs. E esse momento de Fear the Walking Dead, galera, independente se eu tô gostando, se não tô gostando, se tem problemas, tá tudo certo com a série, tá? Eu acho que Fear the Walking Dead, nesse momento final, ele tem que conseguir entregar as coisas sem preocupação pro futuro. E nisso envolve também essa relação toda de termos grandes mortes, termos grandes consequências nesse final de série. Porque vamos começar assim, ó. A gente teve o retorno de 2 personagens, né? Que é aquele negócio. Uma, a gente nunca tinha visto o corpo, ou seja, né, podia não estar morto, como o Henrique sempre lembrou a gente, tanto em vídeos que a gente gravava em separado, quanto no nosso grande debate. E o Henrique estava certo, tanto que Madison voltou, né? E o Troy, tá, que antes, né, de ter vazado que ele voltaria para Fear the Walking Dead, todo mundo tinha certeza plena que ele tinha morrido lá na represa, depois simplesmente, né, as pauladas que ele tomou na cabeça da Madison. E, cara, esses 2 personagens voltam, né, e é um pouco estranho ser um deles ou os dois morrerem nesse final de Fear the Walking Dead. Ao mesmo tempo que faz completo sentido, tá? Esses personagens também terem um grande impacto e serem grandes mortes para esse final. Então vou começar pela Madison, tá? Cara, a Madison, eu tô muito preocupado com os caminhos que a personagem tá sendo levada a trilhar nesse final. Já deixei isso muito claro, tanto nos debates, quanto nos vídeos de crítica, quanto em vídeo separado também. Ao mesmo tempo, isso pode ser um processo todo que leve ela a ter, cara, um momento de redenção no final, onde ela acabe pagando, né? Nesse momento de redenção, e acaba sendo uma grande morte, que seria o encerramento da série, né? A Madison, ela sai da série, ela volta da série. Por mais que eu entendo todo mundo que fala, cara, por que voltaram com a Madison pra matar a Madison? Pelo que a personagem está nesse momento em desenvolvimento, ela ter uma grande morte, ser, né, uma grande morte de redenção nesse final, faz até sentido, tá? Não acredito que isso vai acontecer. Por quê? Então vou pular o Troy e vou chegar em outro personagem, chamado Victor Strand. O Victor Strand é um personagem que, ao longo todo, né, da sua jornada, desde a primeira temporada, ele sempre se mostrou, né, aquele personagem que caminha em cima do muro, de vez em quando ele se pende bem pro lado do bem, de vez em quando ele se pende bem pro lado do mal. E a série brincou no decorrer das suas temporadas com ele indo pro bem, pro mal, pro bem, pro mal. Inclusive nessa parte B, quando ele retorna, né, a gente, cara, não pode esquecer que ele, né, sumiu da parte A, ele estava lá no resort, como é explicado em 2 linhas lá, logo quando tem começo da parte B com a Madison lá no resort A. Simplesmente ele tem um processo de redenção de novo, depois ele ser
né? O personagem antagonista da sétima temporada, que para mim foi um grande desperdício do potencial que poderia ter tido pro Victor. E agora na 8B ele tem de novo, né? Algo que em 3 episódios eles... 4, vamos colocar, né? O 10 junto. 7, 8, 9, 10, tá? O 10 junto. Simplesmente o personagem de novo pro lado do bem, mostrando sinais pro lado do antagonista, do lado do mal, e voltando, né, junto com aquelas 3 personagens lá que seriam no grupo da Alicia e tudo mais, que trazem um blindado para essa batalha final, vem aqui nesse momento e também reforçam o Victor para o Victor se lembrar de tudo que a Alicia, né, tinha falado, mostrado para ele, do que ele poderia ser também, trazem ele de novo para esse lado aqui da redenção. Nesse momento o Victor, né, ele tem muito a perder por causa do relacionamento que ele tem com o Frank e por causa do Klaus. Ele não tem a confiança de ninguém. Então ele ser esse personagem que vai completar a sua jornada, que é uma tragédia, pegar e se sacrificar em prol da salvação de padre, salvação de todos, mas especificamente também, assim, pô, dos seus amigos lá do passado, ou do seu grupo lá do passado, como quiser chamar, mas do Frank e do Klaus, né? Então, para mim, o Victor Strand será essa grande morte que a gente vai ter no final de Fear the Walking Dead. É uma completa jornada do personagem acabar com esse sentido. Espero até que Fear tenha coragem de fazer isso com o personagem do Victor Strand. E daí a gente pega, por exemplo, Danny e Luciana. Cara, Danny e Luciana, para mim, eles não vão ter nenhum tipo de perigo nesse final, tá? Então, para mim, até essa tensão provocada que pode acontecer com os personagens por causa dessa batalha final por padre, acredito que esses 2 personagens, eles não vão estar inseridos nesse potencial perigo de ser essas consequências fatais e tudo mais, entendeu? Acredito muito que Luciana e Daniel são personagens que vão juntos comandar, né, e cuidar dessas pessoas todas, dos sobreviventes, depois dessa batalha, para que tudo isso prospere. E eu não vejo, cara, esses 2 personagens, por exemplo, num futuro do universo de Fear the Walking Dead para frente, né, para entrar em outro momento de alguma spin-off e tudo mais. Sabe, acredito que eles vão realmente ter seu encerramento de história aqui nesse momento aqui. E daí vamos chegar no Troy, né? Porque o Troy, cara, ele é o antagonista que acho que a ideia é muito boa dele estar nesse final. Tem um grande momento ali dessa tentativa de humanizar o personagem que todo mundo acabou pegando, né, no final do 8º episódio, em relação à explosão do caminhão, em relação a Tracy. A gente vai ter muito esse contato agora. Inclusive é legal acompanhar lá a matéria do Jovem Geek junto com a Antonella Rose, porque ela fala também sobre esse final, o que ela pôde falar, sobre o relacionamento dela com o pai, né? Da Tracy com o Troy. Então isso também é uma ponta importante, assim, a gente vai ver esse relacionamento dos dois ali e tem muito, assim, que a Tracy confia muito no que o pai conta, fala para ela. Acredito que a tentativa de humanizar o Troy, não vejo ele tendo uma grande morte no final. Acredito muito que Fear vai transformar esse personagem pós-batalha uma tentativa de redenção para ele também e para que ele fique junto com sua filha. Não acredito que, com a presença da Trace, cara, eles vão matar o Troy. Não vejo isso acontecendo. Acho que ele vai manter esse antagonismo até os momentos finais e daí vai ter toda essa virada, essa chance para ele sobreviver e tudo mais. Então, galera, pô, dos outros personagens, cara, Dwight e Sherry, eu acredito que sim, são personagens que vão continuar, né, um trajeto de um possível reencontro, mas juntos, ou seja, não acredito que eles vão morrer nesse final, acredito que eles vão ter uma tentativa de um final feliz para os personagens. A June, eu vejo a June um grande potencial de ter também esse momento de redenção, porque a jornada do personagem ali, depois da morte do John, depois da morte do John Sr., o que ela tem de culpa carregada por causa dos experimentos ali a mando da Shrike de padre na parte A também, leva um personagem a ter uma morte, uma consequência fatal nesse momento aqui. A June, eu vejo um personagem com essa capacidade também, assim como o Victor Strand, de ser uma grande morte para esse final de Fear the Walking Dead e tudo mais. E galera, como a gente tá falando de morte, não tem como falar Alice, tá? Então, obviamente que a Alice não entra nessa conversa tudo aqui do que pode acontecer. Galera, quem que vocês acham que vai ser a grande morte ou quem que vocês acham que serão as grandes mortes nesse final de Fear the Walking Dead? Coloque abaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando. Lembrando que domingo, galera, vou fazer críticas separadas, tá? Do 11 e do 12. Ou seja, vamos manter os spoilers para quem já conseguiu maratonar os 2 episódios. Vamos falar do 11, só no 11. Vamos falar do 12. Do 12, não fale do 12 no
vídeo de crítica do 11. Vamos segurar pra galera, entendeu? Que não consegue assistir em maratona no domingo e tudo mais. E no 12, cara, pode falar da série por completo, que no 12 é do 12, certo? Galera, coloque mais comentários, não esqueça daquela mega ajuda sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.